gente, o empreendedorismo, ele não necessariamente é você ter seu próprio negócio, mas é um Sim. conjunto de competências que você tem. Você pode ser empreendedor dentro de uma organização. Tudo que você precisa é de um trabalho e de uma remuneração. Se isso vai ser um emprego, vai ser uma consultoria, vai ser também você como PJ atendendo alguma empresa, tá tudo bem Entendo, também. entendo. Então a gente fala de trabalhabilidade no sentido de você já abrir seu olho que existe um mundo além da CLT. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Existe Vida Fora do Mundo Corporativo, o podcast para você que cansou de ficar vivendo só para pagar as contas e quer achar uma nova maneira de ganhar dinheiro com muito mais propósito, qualidade de vida e liberdade. Eu sou Juliana Paes Garcia, sou a sua apresentadora e aqui no Devolvi Meu Crachá nós somos especialistas em te ajudar a decidir que carreira faz mais sentido para você e a criar todo o seu caminho para chegar lá. Se você quer entender melhor como a gente pode te ajudar, é só acessar o nosso site www.devolvimeucrachá.com.br. E hoje nós vamos ter uma entrevista um pouquinho diferente, porque o tema do podcast é Existe Vida Fora do Mundo Corporativo, mas a nossa convidada vai nos ajudar a entender. E se eu quiser continuar no mundo corporativo, o que eu faço para ser feliz lá dentro? Thaís Targa, ela é psicóloga, mestre em educação, é top voice do LinkedIn, professora de MBA, enfim, uma profissional, uma mega competente, uma super empresária que atua na área de Job Hunter. Ela ajuda na parte da recolocação dos profissionais e ela vai compartilhar um pouquinho junto com a gente hoje o que uma pessoa tem que fazer para ser feliz dentro do mundo corporativo. Thaís, muito obrigada pela presença, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Juliana. Um prazer aqui estar falando para a sua audiência. Que legal. Então, eu estava explicando um pouquinho antes da gente começar que a gente fala muito sobre isso de você criar uma realidade para você que faça mais sentido, que você consiga ter uma vida do jeito que você deseja, né? Que você tenha mais qualidade de vida, mais tempo para estar perto da família, fazer alguma coisa que realmente você sinta seus olhos brilharem. Ou seja, unir trabalho com satisfação, com realização. Tá, como é que você vê hoje, dentro do universo do mundo corporativo, o que você vê de movimento que as empresas têm feito para que isso comece a, dentro do próprio mundo corporativo, criar essas condições que os profissionais têm demandando ao longo do tempo? Principalmente em relação à qualidade de vida e a senso de propósito. Você vê algum tipo de movimentação das empresas nesse sentido? Vejo muito. Creio que a pandemia veio para nos ensinar muita coisa nesse sentido. E hoje a pauta, quando a gente vai até em congressos, em feiras, né, quando a gente está observando aí o dia a dia das empresas, os RHs, as políticas, a saúde mental entrou muito na pauta. Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo no trabalho. Isso não é de hoje, né? Sim. Desde que o burnout também foi aceito como um CID, entra hoje, né, como doença relacionada ao trabalho. Isso colaborou também. Então, eu vejo que as empresas estão pensando em programas, até para trabalhar melhor qualidade de vida, incentivando seus funcionários a práticas meditativas, a exercício físico, a mais conexão, a achar o seu propósito dentro do trabalho, né, e fora dele, por que não? Também você pode exercitar o seu Sim. propósito fora do seu empregador. E as empresas estão muito mais de olho até nos profissionais que são multicarreiras. Às vezes o profissional, ele vai, trabalhar na área financeira, que é uma área que ele gosta, não é a paixão da vida dele, mas ele vai ter uma banda. E à noite, aos finais de semana, ele vai se dedicar à sua paixão. E antigamente no mercado, isso era até mal visto. A gente falava: "Nossa, mas não vai dar conta, Tá queria que desfocado, né? tá, Não sabe o que tá que des vai é. vai desfocar, não vai se organizar". E hoje as empresas já olham com bons olhos esse profissional que é multicarreira, porque ele traz também para dentro da organização uma série de reflexões, de aprendizagens, traz uma série de vivências, né, até que ampliam e melhoram as soft skills, que são as competências comportamentais, e esse profissional acaba muitas vezes até gerando mais resultado, ele está feliz. E Sim. hoje a gente fala em felicidade organizacional, e está aí a pesquisas, né, existem inúmeras pesquisas dizendo também
que uma pessoa feliz, ela produz muito mais, ela é um melhor funcionário. Então as empresas estão de olho também em práticas, né, tem algumas empresas que têm até, o diretor de felicidade, a pessoa que cuida, o consultor de felicidade, que vai cuidar para ter um ambiente, ter um nível de relacionamento, ter um clima organizacional, para que as pessoas sejam mais felizes. Muito legal isso que você falou sobre ter uma vida fora do trabalho e encontrar propósito fora, porque isso é uma coisa que a gente fala aqui para dentro dos nossos alunos também, que às vezes a falta de hobby pode te fazer colocar todas as expectativas em cima do trabalho e às vezes você quer mudar de carreira para aquilo, por exemplo, imagina que você adora viajar, mas você mal consegue viajar durante o teu ano, e aí você acha que você vai trabalhar com alguma coisa relacionada à viagem e aí você vai poder realizar essa tua vontade de viajar muito. Ou então você adora artesanato, e aí você acha que para você conseguir se dedicar ao artesanato, você precisa necessariamente transformar isso na sua nova fonte de renda. Quando na verdade não, você pode ter essas duas coisas, você pode ter um hobby, ou você pode ter uma segunda carreira que não é a tua principal e nem tem a pretensão de ser, mas simplesmente para dar vazão para um outro lado seu. Assim você tira o peso, né, do que o trabalho tem que preencher na tua vida, senão fica muita coisa, o trabalho Sim. tem que resolver toda a tua felicidade na vida, e aí fica muito pesado, quase injusto, né, para o trabalho em si. Perfeito. E tem até alguns profissionais que eles amam aquele hobby, eles têm paixão, mas no momento que aquilo vira uma carreira, vira uma profissão, eles até deixam, não eles até desapaixonam. Sim, perde a Porque, graça. né, eu uma vez atendi uma cliente que ela queria muito trabalhar com decoração de interiores, porque ela amava fazer isso, só que ela amava fazer isso sem compromisso, para ela, para as amigas, para os parentes, ela amava. Agora, no momento que ela teve que começar a enviar proposta, visitar cliente, fazer prospecção, atender cliente insatisfeito, ela falou: "Thaís, isso Matou não o tem sonho dela, né. nada, nada, eu não gosto mais". E daí a gente Exato. chegou à conclusão de que realmente ia muito bem na esfera do hobby. E o trabalho era a Exatamente. maneira até de sustentar esse hobby, então ela deu outro Exatamente. significado ao trabalho. O trabalho ali é algo que eu faço, não amo de paixão, mas ele que me proporciona uma certa estabilidade e ele que me proporciona até o aporte financeiro para eu investir no meu hobby, e daí ficou tudo bem. Isso é muito legal, porque é não romantizar a vida, né, é ter pés no chão e enxergar que às vezes o teu propósito realmente vai estar do lado de fora do trabalho, às vezes por um conjunto de características, você gosta ou faz sentido para você essa estrutura mais que te dá mais estabilidade, mais previsibilidade, e ao mesmo tempo te dá essa possibilidade que você tenha um hobby do lado. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem algumas empresas que não permitem que o funcionário tenha hobby, porque sugam tanto a alma, né? A carga horária é tão grande, o estresse é tão grande, a pressão é tão grande, que a pessoa chega em casa esgotado depois de 12 horas de trabalho e só quer ficar no sofá e nem consegue fazer isso. Entrando nesse campo aí da qualidade de vida, o que você enxerga, assim, você consegue categorizar ou falar pra gente que setores de mercado ou que tipo de empresas, que porte de empresas que hoje realmente têm uma qualidade de vida melhor, em que o funcionário consegue fazer isso, né, consegue ter uma vida do lado de fora? Olha, depende muito, tá. Eu não consigo te dizer um segmento específico ou não eu não acabo não falando o nome de empresas também, mas, o profissional, ele quando ele está participando principalmente de um processo seletivo, ele acaba vendo pistas se a empresa realmente prega aquilo que fala ou não, né, principalmente se tiver alguma etapa presencial do processo Ah, seletivo. adorei! Marca a reunião às 18h. É, Marca a exatamente. entrevista às Então, 6. você vai observando, né. O que eu vejo e tem empresas maravilhosas, Juliana, que às vezes tem um setor, que o setor tem um diretor e um gerente que são intragáveis e a sua vida pode ser um inferno e É verdade, vice-versa. é Tem verdade. empresas que são vistas até como empresas que massacram mais, mas você tem um gestor, você tem um líder ali que que é muito bom em liderança, né, que até ele fica com a pressão, não repassa a pressão para o time. Então isso é muito relativo. Quem faz as empresas são as pessoas. Então,
a orientação que eu dou, olhe muito as pessoas. Como que essa pessoa te tratou numa entrevista? Ela te atendeu no horário, ela fez questão, o olho dela brilha quando ela fala da empresa. Como que você percebe a motivação dela? Porque o que faz o clima organizacional são as pessoas. E hoje a gente já percebe, os estudos de felicidade já estão trazendo para a gente que um pilar muito importante, o mais importante, na verdade, quando a gente fala em felicidade, até em longevidade, são os relacionamentos saudáveis. Perfeito. Então, hoje, se você quer trabalhar numa empresa feliz, se você quer ser mais feliz, invista na qualidade dos seus relacionamentos. Então, por isso que eu digo que às vezes o clima é péssimo, mas você tem um relacionamento muito bom. A sua área te traz mais segurança psicológica, te traz mais possibilidade de trocas, de aprendizagem, e isso acaba amenizando o lado não tão bom da empresa e, infelizmente, vice-versa também. Às vezes você está numa empresa incrível e está ali com um líder despreparado, alguém que te massacra ali, alguém que faz, né, um gerenciamento que não tem a ver com o seu estilo também. Com Então seus isso é valores, muito né? importante, esse match que você tem que ter não só com a empresa, mas que você tem com o seu líder, com seus pares também, por que não? Com certeza, isso é bem interessante, porque realmente a cultura da área, quem faz é o gestor, né? E às vezes você tem a mesma empresa, e eu já presenciei isso em vidas Sim. passadas, exatamente a mesma empresa, às vezes o mesmo departamento, mas você tem um gestor diferente, você tem completamente diferente os valores que são seguidos, Sim, o ritmo de trabalho, quanto tempo você trabalha, se tem esse assédio moral dentro do trabalho ou não. Então, quer dizer que para o funcionário não adianta só olhar para ver se tem o selo do GPTW. Aliás, sim. isso ainda vale alguma coisa, Thaís? Olha, eu acho Fala que a verdade. ajuda, né, você dá uma olhada no selo, dá uma olhada no Glassdoor também, que tem a reputação das empresas. O que você pode fazer é conversar com algumas pessoas do LinkedIn também que trabalham na empresa em áreas diferentes, para tentar saber um pouquinho como que é o modus operandi da empresa. Mas eu creio que isso não funciona tanto como deveria, não se baseie só nisso, porque você pode estar ali por trás uma estratégia de marketing, de employer branding muito forte, e você acaba se decepcionando. E existem empresas, Juliana, que investem tanto em employer branding, que eu acho importante, só que não entrega aquilo que está apresentando Uhum. para o mercado. Então são empresas que tendem até ficar com turnover mais alto, porque daí elas contratam um certo tipo de profissional, contratam profissionais que estão em busca, às vezes, de uma missão, né, maior, que a princípio parece ter congruência de valores, a pessoa entra lá, percebe que era tudo marketing e acaba pedindo para se desligar da organização. Então, até as empresas têm que ter esse cuidado. Querem vender demais, às vezes fica muito bem feito o trabalho de employer branding, mas na verdade acabam vendendo aquilo que não existe e isso pode ser um tiro no pé, porque faz com que o Com turnover seja certeza. bem aumentado. E é desgaste para todo mundo, né? Custo para a empresa que tem que fazer todo o novo processo de contratação, é Sim, desgaste para o funcionário que pediu demissão, às vezes, do lugar onde estava, né, e teve toda aquela frustração de não ser o que ele esperava. Então, assim, para o funcionário realmente entender se os valores dele são congruentes com os valores do local onde ele está indo, é muito mais o Glassdoor, como você falou, né? Onde você tem as sim, avaliações anônimas, onde as pessoas realmente tendem a falar mais daquilo que está acontecendo, e fazer aquela boa e velha network, né? Tipo, olhar no teu LinkedIn, ver que se você tem alguém, algum contato que trabalha na área, perguntar para alguém, realmente vale a pena investir isso, porque a gente sabe o tanto que é importante que os seus valores estejam alinhados no lugar onde você está trabalhando. Se não, sim, se você está lá só pelo dinheiro, a Thaís está trazendo bastante sobre essa questão da felicidade no trabalho e é fantástico, né? Porque hoje em dia as pessoas elas estão. O primeiro passo antes de você chegar no burnout é uma sensação grande de desconexão com o seu trabalho. Você sim. vai começa a se sentir desconectado, sente que teu coração não está mais lá dentro, e aí isso vai evoluindo até para quadros piores. Então, se você não enxerga que tem alguma coisa além do que apenas aquilo que você está recebendo de remuneração,
Cuidado que isso é um caminho muito perigoso, muito dolorido também. Sim. Então, presta atenção, né? Vale a pena investir durante esse processo de recolocação, realmente investir tempo, não só para pesquisar a empresa em si, mas pesquisar a área, né? A área, quem que é o gestor, quem são os colegas, o que as pessoas que saíram de lá falaram, quem já trabalhou, vai atrás, né? Vê quem que saiu, por que a pessoa saiu, o que aconteceu, Sim, né? Tem que eu fazer acho uma bem investigação dos dois importante. lados. Excelente. E como é que as empresas veem, Thaís, o caso de quem quer migrar de uma carreira para outra? Por exemplo, a pessoa está na área de marketing e ela começa a se encantar com a parte de análise de dados, por exemplo. Ela quer fazer uma migração para uma área mais analítica, ou ela quer ir para uma empresa que trabalha com uma startup, uma empresa que trabalha com produtos de informação. Como que se vê isso hoje dentro do mercado? Essa mobilidade, ela é aceitada? Ela é valorizada? Como é que você enxerga isso? Depende muito da empresa, depende muito com quem você está trabalhando, mas eu sempre digo, é muito mais fácil você fazer uma movimentação dentro de uma instituição, de uma empresa, do que fazer quando você já saiu dessa empresa. Porque o que que acontece? Na empresa, eles sabem quem é você, eles sabem do seu potencial, você já está ali inserido na cultura da empresa, já tem a questão de relacionamento, já conhece o produto, então fica muito mais fácil você fazer uma transição de carreira dentro do seu empregador. E claro, você tem que fazer também com muito cuidado. Então eu sempre oriento até os meus clientes em recolocação que querem fazer essa transição. Fale primeiro com o seu líder, né, deixe claro, fale: "Olha líder querido, adoro trabalhar com você, sou muito grata, Não é nada gosto". pessoal. Não é nada pessoal, gratidão por tudo, mas, eu percebo que eu realmente queria explorar um outro lado da minha carreira, tenho muita facilidade com a área X, gosto muito de trabalhar com dados e vejo que eu posso realizar mais. Então eu queria saber se tudo bem por você, se de repente eu até me oferecer aqui dentro em alguns projetos voluntários, se existe alguma possibilidade também de você me indicar para uma outra área. Queria saber como que a gente poderia, né, se você me ajudar, eu também te ajudar, sem deixar as minhas funções aqui descobertas, para me posicionar para uma nova área aqui dentro da empresa. Geralmente o líder aceita. E daí você pode falar com a pessoa de RH também, quem te atende dentro do RH, pode também se apresentar para a nova área, começar a almoçar com pessoas dessa nova área, Adoro essa é, estratégia. fazer networking com essas pessoas, né, da nova área, e aos poucos pedir, às vezes você pode pedir até dentro da empresa um mentor. Tem empresas que têm esse programa legalmente estabelecido, mas mesmo que não tenha, você pode falar: "Olha, fulano, admiro você, admiro o seu trabalho, gostaria muito de aprender mais nessa área, queria saber se você poderia ser o meu mentor", e começar uma aproximação no sentido de você entender o que a outra área faz, entender como é que é o dia a dia, entender como você pode colaborar, o que vocês têm em comum em termos de atuação, de conhecimento, o que que você consegue transferir também de competência para essa nova área. Então é bem importante você mostrar-se disponível, pedir autorização do seu líder e se colocar em movimento. E isso também, alguns profissionais também fazem trabalhos voluntários, né, então não tem possibilidade dentro da empresa, então vou oferecer meus serviços para o mercado, vou trabalhar na empresa de um tio meu, vou trabalhar pro bono mesmo, sem cobrar Estágio, né? nada. Vou É, fazer só para estágio. ter essa experiência, vou trabalhar como consultor. Então existe essa possibilidade também de você buscar dentro da sua networking. Porque você sabe, né, Juliana, às vezes, a gente está no mercado e quer fazer transição de carreira, mas não tem formação, não tem experiência, fica muito difícil do mercado absorver. Agora, quando você já tem uma experiência, mesmo que seja numa consultoria ou num projeto que você desenvolveu, trabalhou num projeto dentro da empresa, já é outro jogo, você já consegue se posicionar como um profissional daquela área, mas é importante você mostrar uma certa experiência. Só um interesse
nem sempre ele consegue fazer com que você mude de carreira, mude de área. Então é Perfeito. importante você arrumar, assim, Dá seus estratégias, pulos, né, como dar se diz seus no bom português, dá seus dar pulos. seus pulinhos aí para já ir adquirindo uma experiência na nova área de atuação. Perfeito. E, nossa, isso que você tá trazendo, Thaís, é fantástico, porque tem a questão da experiência, né, que a empresa dificilmente vai querer alguém com 0 experiência, mas isso também revela uma outra característica, que é a autonomia. E mostra que o profissional, ele tem um espírito empreendedor, porque, gente, o empreendedorismo, ele não necessariamente é você ter seu próprio negócio, mas é um Sim, conjunto de competências que você tem, você pode ser empreendedor dentro de uma organização. Quem tem o próprio negócio é o empresário, que tem uma empresa. O empreendedor é aquele que tem esse conjunto de competências que fazem com que ele sim, assuma a responsabilidade sobre um projeto, ou sobre, né, no caso, até a própria vida dele. E aí, quando a pessoa faz isso, olha só que diferente, né? Você chegar e falar: olha, eu quero muito migrar de área, eu nunca fiz nada, eu estudei, eu assisti vários cursos, mas eu nunca fiz nada. Versus, olha, eu realmente quero fazer isso, já falei com o meu gestor, fui atrás, me movimentei, aumentei minha rede de contatos dentro desse setor de atuação, comecei a participar de eventos e participar de palestras, workshops, comecei a expandir a minha participação dentro desse universo e peguei alguns projetos para fazer, mesmo sem remuneração, porque eu realmente estou afim. Qual dos dois candidatos, né? A empresa vai olhar e falar: olha, qual que eu quero? sim, perfeito. Aquele que está esperando as portas se abrirem magicamente, ou É, aquele que foi lá e traçou o seu caminho e cavou a sua trajetória para chegar lá. E isso é uma coisa, é um dos valores que a gente tem muito forte aqui dentro, que é o sangue no olho. É assim, para você fazer transição de carreira, você tem que ter sangue no olho. Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem, né? E independente se é uma transição de carreira com um menor nível de ruptura, que é quando, por exemplo, você continua na mesma empresa onde você está e você desenvolve suas competências, ou você pega um projeto diferente, muda de área, ou quando você vai, por exemplo, né, se realocar numa empresa diferente, quando você muda de carreira, até chegando pontos de ruptura maiores, que é quando você realmente vai abrir o próprio negócio, aprender uma profissão nova. Tudo isso aqui entra no campo de transição de carreira. E independente de onde você quer ir, uma coisa que é comum para tudo é essa autonomia, esse sangue no olho, essa capacidade de você se enxergar como sendo o responsável pela tua carreira e ir atrás e sim, fazer acontecer. Né? perfeito. E que mais, além desse sangue no olho, o que mais que um profissional tem que ter para ele aumentar a empregabilidade que ele tem no mercado, para ele ser desejado, disputado pelas empresas? Olha, primeiro é muito importante. Eu falo até eu vou um pouco além e falo em trabalhabilidade, tá, Juliana, porque tudo que você precisa é de um trabalho e de uma remuneração. Se isso vai ser um emprego, vai ser uma consultoria, vai ser também você como PJ atendendo alguma empresa, tá tudo bem Gostei do também. termo. Então a gente fala de trabalhabilidade no sentido de você já abrir seu olho que existe um mundo além da CLT. E do jeito que no nosso país, tal como está configurado, não existe emprego CLT para todo mundo, não absorve a mão de obra CLTista hoje. Então você tem que estar de olho aí no que possa vir a surgir. Por que não atender 2 empresas em regime PJ? Por que não trabalhar no regime PJ e você mesmo recolher ali seu INSS, pagar os impostos e ter mais dinheiro guardado? Você mesmo, faz o seu 13º, faz todas as garantias. Então você precisa abrir o olho nesse sentido. E Você um tem prof visto muitos trabalhos. Eu estava vendo que a contratação de pontual por projeto estava começando a se tornar uma realidade. Por exemplo, alguém sim, quer fazer um plano de marketing para a empresa e precisa de um gestor estratégico de marketing, mas não tem demanda para contratar sempre, mas contrata a pessoa, sei lá, por 8 meses. Você tem sim. visto isso acontecer no mercado? Qual que é o caminho para as pessoas acessarem esses modelos alternativos de contratação? Olha, eu não vou fazer propaganda de nenhuma nenhuma empresa aqui, mas se você jogar isso no Google, você vai encontrar, né, algumas plataformas, eu não falo porque eu não testei ainda. Tem algumas plataformas que você consegue se cadastrar e consegue daí ser chamado por projetos, tá. E você consegue trabalhar como freelancer também, tem inúmeros tipos de plataforma que já possibilitam isso. Que legal, Então, mas muito mais flexível, né, do que o modelo que a muito gente tinha mais antes.
muito mais flexível e tem profissionais, inclusive, ganhando muito mais nesses novos modelos. E tem também o PJ que trabalha para uma empresa só. Ele é praticamente, né, quase um CLT, se a gente for levar muito ao pé da letra, vai ser quase que configurado como CLT, mas é em regime PJ, tá? Hoje o Brasil já está mais aceitável esse modelo de trabalho, é muito importante você ter até uma consultoria jurídica, mas também não dá para fechar as portas para esse modelo de trabalho, porque senão o seu nível de trabalhabilidade, de empregabilidade daí, ele acaba diminuindo, porque eu até tive um cliente que só queria CLT, e ele era da área de marketing, e surgiam muitas oportunidades PJ. Então, o tempo de recolocação dele foi muito maior, porque ele não aceitava trabalhar PJ. Em É uma contrapartida, mentalidade que ainda ficou um pouco no passado, né? Porque eu sei ficou. que para algumas pessoas isso pode parecer, nossa, mas é precarização do trabalho, né? A empresa não está garantindo mais todos os direitos, mas tá começando a ficar um modelo meio que insustentável mesmo, né? Para a quantidade de pessoas que querem entrar no mercado de trabalho versus as oportunidades que existem, a carga tributária. Então, Sim, o que você vê é uma tendência cada vez mais fugindo do modelo CLT e mais indo para esses modelos mais flexíveis, é isso? sim, exatamente. Enquanto a gente não tiver uma reforma, né, É, tributária realmente que dos modelos sim. uma reforma trabalhista que realmente traga um pouquinho mais de flexibilidade, as empresas estão começando a criar outros modelos para poder suprir a necessidade de mão de obra, né? E voltando no assunto, né, que você tinha me perguntado, o que que o profissional tem que ser para ser incrível, para ser desejado aí pelo mercado. Então, um profissional hoje, uma das características que a gente, percebe que está sendo muito requerida, é a sua mentalidade, o quanto você consegue aprender, desaprender, o quanto você consegue, absorver conhecimentos, conceitos novos e colocar em prática aquilo que você está conhecendo. Porque tem muitos profissionais que estudam muito, mas às vezes caem até na armadilha do conhecimento. O que que é a armadilha do conhecimento? Achar que nunca está pronto, que eu tenho que fazer mais curso, e estuda e não consegue colocar em prática. Ou aquele profissional que estudou muito no passado, que veio às vezes de formação de primeira linha, e tem muito medo de desapegar do que tinha, né. Não, eu fiz formação na Federal Psicologia, fiz mestrado na Federal, e eu tive que reaprender tudo. Hoje o que eu uso, os conceitos que eu uso, eu aprendi fora da universidade. Então teve muito conceito lá da faculdade que hoje já caíram por terra. Eu tive que desaprender o meu modus O operandi mundo mudou para demais, né? me tornar Assim, uma profissional melhor. Agora aqui eu estou estudando inteligência artificial, estou estudando ChatGPT. Quem conseguir virar a chave mais rápido, quem conseguir extrair mais do ChatGPT, quem vai gerar os melhores resultados. Então, essa flexibilidade cognitiva, ela é muito importante no mercado de trabalho hoje, porque às vezes você teve uma formação, se formou em engenharia da computação, você está saindo da universidade, a linguagem que você aprendeu lá no seu segundo semestre da faculdade caiu por terra, não é mais. isso está cada Você vez vai mais ter rápido, né? que reaprender e desaprender é um sacrifício, porque a gente se apega. Eu lutei Sim. muito para poder estudar, né, ralei muito. E daí eu falo: "Ah, não, tenho que desapegar disso aqui, isso aqui não vale mais", e tem pessoas que ficam É que dá clamejando o agarradas coração, né? ali, né. Como assim eu Depois fiz de prova tanto sobre e isso, perdi noites estudando. então essa Mas sabe que isso é flexibilidade, muito coisa da geração milênio, né? Da galera dos seus sim, 35 plus anos que vive uma realidade. É muito engraçado como a gente se ensalsichou no meio das gerações, né? Da geração mais antiga que não tinha nem escolha e estava tudo bem, porque o mundo era muito mais estável. Gostando ou não gostando era assim. E a geração mais nova que veio totalmente fluida, aprendendo, né, ganhando dinheiro, sem necessariamente ter que passar por uma faculdade. É incrível, gente. Hoje você tem pessoas de 19, 20 anos de idade assim, fazendo carreiras sem ter uma profissão, né? Sem ter tido uma faculdade, sem ter realmente ido sim. para a faculdade, mas já estão ganhando bem, já estão felizes com o senso tal do senso de propósito. E a galera dos millennials que ficou no meio, criou toda uma mentalidade
que acreditava na estabilidade, porque aprendeu assim quando nasceu, só que caiu num Sim. mundo que é bem isso, de repente você tem um chat GPT que muda completamente, né, e vai impactar cada vez mais a nossa realidade, que você tem super aplicativos sendo formados, em que você tem uma flexibilização do movimento de trabalho, você não tem mais a certeza que antigamente CLT é considerado emprego seguro, né? Hoje em dia, gente, quem que em sã consciência acha que CLT, que você tem segurança no teu trabalho, que você pode simplesmente falar, tô tranquilo aqui. Então, essa galera dos 35 mais, são pessoas que precisam mesmo, tipo, primeiro um abraço para todos nós, tá? Sim. Muita terapia para todos nós. Merecemos. E além disso, tipo, abraçar a mudança, gente. Abraçar a mudança. É fofo, porque muita gente, quando vem, né, buscar a transição de carreira e vem perguntar: o que eu faço, Jussi? Né? Eu quero fazer uma mudança, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um MBA? Eu falo, gente, MBA é a última coisa que você vai fazer nesse momento. MBA você só vai fazer quando você tiver certeza absoluta que é aquilo que você quer. Sabe, você não faz um MBA para descobrir aquilo que você quer fazer. E as próprias faculdades, como você falou, uma faculdade de computação, por exemplo, de programação, hoje em dia tem cursos rápidos com certificação que em 6 meses você aprende a fazer uma programação, Sim. porque se demorar muito mais do que isso, realmente ficou obsoleto. Daqui a pouco você vai ter que aprender tudo de novo. Não faz mais sentido você ter uma faculdade de 5 anos. Claro que em alguns casos. Então, assim, excelente essa flexibilidade cognitiva para que a pessoa esteja disposta e Sim. aprendendo. O tal do lifelong learning, né? Que Lifelong também. learning. Já escrevi bastante sobre isso, adoro, que é essa capacidade que você vai ter que ter ao longo da sua vida de aprender, desaprender, e é uma mudança na sua mentalidade, porque o que acontece? Você já tem isso como certo. Você não fica brigando com a realidade, você aceita que dói menos, aceita. Você não Aceita que sofre você mais, vai né? ter que eu esses dias estava reclamando, né, porque eu sou psicóloga, trabalhei a vida inteira em RH, só que hoje eu trabalho muito mais com marketing, né, meio que eu que crio todas as estratégias de marketing, tenho pessoas que ajudam, mas eu sou a cabeça ali do marketing. Então eu tive que estudar muito marketing digital, e esses dias eu estava reclamando, eu falei: "Nossa, uma hora você tem que fazer dancinha, outra hora você tem que ficar fazendo apontando, outra hora você tem que fazer podcast, outra Brigando com o hora algoritmo, é né? Eita, o é algoritmo mudou live de que está novo. funcionando", eu falei: "Não aguento mais". Mas daí eu falei: "Thaís, espera aí, você é a pessoa que escreve sobre lifelong learning, aceita que dói menos, né". Eu disse para mim mesma: "Aceita que dói menos, mocinha, e arregaça as mangas e sua vida vai ser assim, a sua vida é assim". E você tem que Exato. tomar isso como certo, porque se você começar a brigar com tudo isso, certamente você vai se desgastar, você não vai aprender, vai bloquear a sua aprendizagem e vai se tornar um profissional aí obsoleto. Então tem que fazer isso, tem que levar bom humor, ter bons mentores, né, aprendo muito com a internet também, e é preciso ter muita humildade também, sabe, Juliana, porque tem pessoas que falam: "Ah não, ChatGPT é plágio", e a gente estuda, vê que não é bem assim que funciona, e você tem que ter humildade. Tá bom, tudo bem, eu errei, agora eu vou extrair o que há de melhor no chat GPT. O que eu posso fazer de diferente da próxima vez, né? Como que eu posso fazer um prompt diferente para que a resposta seja ainda melhor? E é muito engraçado que a gente está se tornando aquelas pessoas que falavam, porque na minha época isso não era assim. Na minha época, você entrava numa empresa e você não precisava fazer mais. O máximo que você tinha que fazer era um MBA. Você fez um MBA, pronto, chegou no alto da cadeia Sim, evolutiva, corporativa, entendeu? E aí era só chegar ao cargo de diretoria, daqui a pouco se aposentar. E, gente, o que é isso? Eu tô aqui fazendo podcast. É muito engraçado, eu tô sim, aprendendo, gente, do nada. E pode parecer óbvio, mas não é, gente. É tudo, desde a iluminação, ao microfone, aonde você coloca a câmera, sabe? E eu acho que é muito legal também você se apaixonar pelo processo. Não só sim, não sofrer, mas transformar isso numa coisa, poxa, que legal. Eu, com 40 e poucos anos de idade, estou aprendendo a fazer um podcast. sim, Sabe, tô aprendendo uma coisa nova e aquele frio gostoso na barriga. E não tem momento melhor da vida para a gente ser responsável pela nossa própria carreira do que agora, porque existem todas essas possibilidades, né? Existem todos esses recursos. E ainda falando sobre a questão de empresas, além das grandes empresas tradicionais, além daquele modelo
multinacional, mais tradicional que a gente conhece, aonde mais existe de oportunidade para as pessoas, sabe, abrirem a cabeça? Às vezes elas ficam muito focadas naquele universo das Sim. grandes empresas. O que mais que tem por aí de potenciais empregadores? Olha, eu vejo muito, startups, né, geralmente startup se trabalha bastante, talvez você não ganhe tão bem, mas você Trabalha bastante, não trabalha e não ganha tão bem. mas você ganha em salário emocional. Muitas vezes, são empresas mais flexíveis, que aceitam você trabalhar remotamente, são empresas mais informais também, empresas que vivem um propósito forte e que você pode participar até da criação da empresa, depois tem empresas que você pode ter até a opção de, né, os stock options, opções de ação, de participação também nas empresas, então é legal construir algo do nada. Existem também empresas brasileiras de médio, pequeno porte que são excepcionais, e hoje a gente percebe que muita gente está enriquecendo, fazendo conteúdo para a internet também, né. Então e essas pessoas precisam de pessoas. Hoje, se você fizer, por exemplo, tem muitos profissionais de marketing que estão trabalhando como social media. Então, eu tenho uma social media, então eu tenho a social media que me atende, ela atende outra pessoa e atende outro cliente. Então ela consegue, às vezes, até ter um ganho financeiro maior, trabalha da sua própria casa e está aí atendendo vários clientes, está aprendendo marketing, fazendo uma coisa que gosta, que pode usar a criatividade também, num modelo trabalhando no horário que ela quer produzir. Então isso também é possível, está cheia de posição de marketing, de social media que precisa ser ocupada no mercado, e não necessariamente você precisa fazer uma outra faculdade, às vezes um curso rápido com um bom Uhum. especialista vai ser suficiente, né, começa daí pega a padaria da esquina que não tem social media, fala: "Ó, você quer que eu faça um plano de marketing? Trocamos aqui por alguns cafés", faz lá uma permuta. Venho aqui todo dia Todo tomar café da todo manhã dia eu em vou tomar troca. café da manhã para a gente conversar, e esse vai ser a energia, né, a troca. Coloca no seu portfólio e a partir disso você consegue. Isso, exatamente. E tem N possibilidades, né, é que a gente tem que sair daquele modelinho CLT, modelinho, como você falou, do profissional que vai se formar, vai fazer graduação, vai fazer um inglês, vai fazer um MBA e falar: "Agora eu vou relaxar que eu tô com a vida ganha só". Eu Olha, me pensava engano. assim, né, eu sou dessa época, então Até eu ganhar uma caneta de presente pelos meus 20 anos de contribuição para a exatamente, empresa, não é mesmo? exatamente. E hoje está tendo essa aceitação, você falou sobre isso de trabalhar remoto, né? Como é que está neste momento no mercado de contratação a parte do remoto? Porque teve o boom, um monte de empresa indo para o remoto, depois virou híbrido, aí o híbrido que era uma vez na semana virou 2, virou 3, e aí agora eu tenho recebido muitas reclamações de pessoas que falam que as empresas elas falam que é híbrido ou remoto, mas na verdade você tem que morar na mesma cidade e você tem pouquíssima flexibilidade. Passou a onda do home office e agora as empresas querem o presencial mesmo? Como é que você está sentindo isso no mercado? Olha, eu tô falando com muita gente, inclusive eu tô voltando para o híbrido, a minha empresa. A gente ficou no remoto, durante a pandemia, né, eu acabei fechando a unidade da empresa, mas hoje a gente já vê a necessidade de voltar um pouco para o híbrido, pelo menos 2 vezes por eu vou bastante, né, o time não vai ser obrigado a ir, mas muito incentivado a estar nesse espaço. E vejo que é o caminho que as empresas estão fazendo. A maioria das empresas está indo para o modelo híbrido de trabalho. Algumas permanecem no remoto, principalmente startups, empresas de tecnologia, empresas, assim, que trabalham muito com profissionais de TI ou agências de marketing, e as indústrias eu vejo que muitas já voltaram até para o 100% presencial, mas a maioria que eu convivo aqui estão no sistema híbrido de trabalho, e serviço também, né, está no híbrido também, muito relativo, você vai encontrar exceções em todas as áreas. Mas eu vejo que o híbrido é o que está sendo Está mais sendo mais comum, adotado. Está está sendo mais sendo adotado. mais adotado. Perfeito.
E o que você deixa de recomendação, então, para uma pessoa que está nesse momento, querendo, né, se reinventar profissionalmente, mas que ainda quer continuar tendo um mínimo de, não vou falar de segurança, mas de estabilidade, né? De ter o salário caindo todos os meses. O que você deixa de recomendação? Por onde que a pessoa começa essa jornada dela de transição de carreira, ainda dentro do mundo corporativo, né? Ainda continuando como funcionário? Imagina que ela quer continuar como funcionária mesmo. Ela só quer se recolocar e ir para uma outra empresa que faça mais sentido para ela, porque imagina que ela está com esse chefe que você comentou, que é aquele que tira Sim. o couro, né? E ela não quer mais, não aguenta, nos valores dela não estão casando mais. E ela quer se recolocar. Nesse caso, você também recomenda que ela tenha um colchão financeiro elevado? Ou você Não, acha... né, nesse caso, o que é importante, né, se ela quer fazer eu tinha entendido é para pessoa que quer empreender, quer mudar de área, uma mudança Ah, não, radical não. Nesse na caso, carreira. completamente, tem que ter um Sim, colchão. Mas no caso da pessoa que quer continuar como funcionário, porque, gente, empreender é maravilhoso, mas não é para todo mundo. sim, Né? Assim, você sabe, Thaís, você é empreendedora sei, também, né? como sei, como sei. As Tem gente, dores e as alguém... delícias, né. Exatamente. Alguém precisa fazer nossos batons, alguém precisa cuidar do nosso É, dinheiro lá dentro do banco, entendeu? sim, Alguém precisa continuar lá. é. Para Então, essa pessoa, o que você recomenda? é muito importante. Primeiro, se você está tendo um problema dentro da empresa, com a sua liderança, primeiro vamos focar na solução. O que que você pode fazer para amenizar, para resolver esse problema, ou até para amenizar um pouco, até para você ter paz de espírito, para não ter alguém ali brigando com você nesse seu processo de recolocação. Então, busque ajuda, peça feedback, fale com o seu chefe. Não que você está buscando um novo trabalho, mas tenta ali, receba um feedback, tenta mudar pelo menos o seu comportamento, que é aquilo que você tem controle. E depois, viu que não dá mesmo, que é isso que você quer, é hora, primeiro, de você atualizar muito bem o seu currículo, tá? Hoje, quando a gente fala em recolocação, tem gente que fala que currículo morreu. Não morreu, tá? Você necessariamente tem que ter um currículo. Muita empresa vai te pedir, você vai ter que fazer trabalho de copia e cola nas empresas, preencher cadastro, né, para participar de vagas. Então, isso é muito importante, você ter um currículo bem feito, com as palavras-chave correta, um currículo que tenha um texto também que te empodere como profissional, coloca o seu objetivo no currículo também. Currículo geralmente vai dar 2 páginas, desapega do número de páginas, não precisa colocar foto no currículo. E ter Ah, um isso é bom uma boa pergunta, né? Porque muita gente acha ainda que precisa colocar foto, esse Não, não precisa slide. colocar foto no currículo. Quanto menos recurso, visual, diferente de palavras, de letras, você colocar no currículo, melhor a inteligência artificial vai fazer uma leitura melhor do seu Olha, material, então não tá? precisa colocar aquela super formatado, fazendo Canva, Não, fazendo um modelo não, todo até não grandão. indico que faça currículo infográfico no Canva, porque a inteligência artificial não lê, ele lê texto, lê palavras, tá? E depois disso, trabalhou muito no seu currículo, é hora de você trabalhar o seu perfil do LinkedIn. E daí no LinkedIn, sim, uma super foto, uma figura de capa, personagem. Eu faço tudo isso para os meus clientes, sabe, Juliana? Estou falando praticamente meu passo a passo aqui. Uma figura de capa, até a sua URL no LinkedIn pode ser diferenciada, um bom texto, um bom resumo, palavras-chave também. A gente insere palavras-chave na maioria dos campos do LinkedIn, por quê? Quando o headhunter for fazer uma busca avançada, ele vai digitar algumas palavrinhas ali, o cargo que ele está buscando. Então, essas palavrinhas têm que estar muito bem preparadas, trabalhadas dentro do seu material do LinkedIn e no currículo também. Faz tudo isso, ativa a sua networking também, sua networking online e a sua networking offline, e deixa claro também para todo mundo, até nas outras redes sociais que você, né, se que eu não sei, se você está fora do mercado, você pode deixar até mais aberto. Agora, se você está trabalhando, você deixa claro para a sua networking que você está buscando uma nova posição de trabalho, né? Não coloque daí nas suas outras redes sociais. É importante também você se preparar muito para fazer entrevista. Hoje as entrevistas, pelo menos as iniciais, elas são, acho que 95% online, então esteja preparado para fazer uma entrevista online. Não vai testar câmera, testar microfone,
Na hora da entrevista, fica num lugar que a internet seja boa, fala para as crianças, tira todo mundo do seu Wi-Fi, entendeu? Vai fazer num ambiente isolado, num ambiente que não tenha interrupção. Se prepare para a entrevista, faça um treino. A gente na Tetarga faz até uma entrevista simulada com os nossos clientes, onde a gente entrevista o profissional e depois dá todo o feedback, todo esse material, inclusive, é gravado, entregue para o cliente, porque isso é muito importante para você performar bem nos processos seletivos. E necessariamente você vai ter que fazer um monte de cadastro. Aceita que dói menos. Não De novo. adianta, não adianta falar, eu vou mandar meu currículo por e-mail, vou pedir para fulano mandar o link do meu LinkedIn. Não, o fulano vai falar, ok, recebido, gostei muito do currículo, mas fala para ele se cadastrar aqui no site, porque a gente faz tudo via sistema. Às vezes até para fazer a sua admissão na empresa já tem seus dados lá. Então vai ter que fazer Então, o seu cadastro. currículo vai servir para você copiar e colar, entendeu? Pelo menos vai facilitar a sua vida. Você não vai resolver tudo com ele, mas é muito melhor do que você ficar Sim. escrevendo de novo do zero, né? Então, já prepara Exatamente, o coração. currículo, a sua carta de apresentação, aquela introdução que você faz no e-mail, então isso tudo é muito importante para você aí que está em busca de um novo trabalho. Aceita que dói menos, vai ter teste online, sinto te dizer isso, sinto, porque às vezes eu fico nervosa, porque tem clientes que falam: "Nossa, nem me entrevistaram, eu tive que fazer 5 testes, Thaís, eu passei o dia inteiro fazendo teste". E isso é uma realidade que a gente não, eu até falo disso nas minhas redes sociais, mas não tem como mudar, é a empresa que escolheu enviar 5 testes para todos os candidatos, e daí vai fazer o Faz teste. sentido? Aí é outra história, né? Mas assim, não é hora de você criticar, Não é daí. não é hora. Exato. Não é o momento de você se revoltar contra o sistema. Se revolta contra o que tem lá Exatamente. dentro. Quando Aí você depois estiver você lá muda. dentro, você vai lá no RH e fala: "Ô, Isso, eu deixa queria eu te te dar um dar uma feedback. Pensa sugestão, eu aqui. queria te dar um feedback, eu como candidato, né, fiz muitos testes, então mas aceita que dói menos, vai ter que fazer teste, não tem jeito, e procurar emprego dá trabalho. Então você tem que reservar algumas horas do dia, tem que ter metas ali, você com você Perfeito. mesmo. Importante também pedir recomendação no seu perfil do LinkedIn. A gente gosta quando a gente olha um candidato e tem ali muitas recomendações, muitas pessoas enaltecendo e atestando que é um bom profissional. Então, tudo isso é super importante para você que está buscando aí um novo trabalho. Então as empresas vão olhar mesmo o LinkedIn, né? Elas só não vão fazer a filtragem através do LinkedIn, mas depois, quando elas tiverem os candidatos finais, elas vão lá dar uma olhada para ver se essa Ah, pessoa sim, antes de coloca, né? fazer uma entrevista, antes de fazer uma reunião, a gente vai direto e até a gente olha as outras redes sociais Isso que eu ia também. falar, né? Não adianta você ter teu LinkedIn maravilhoso e aí no teu Instagram você posta foto de balada, né? É uma coisa sem estratégia, sem você realmente É. pensar quem é que tá olhando por trás e como é que a tua imagem tá indo parar Ou se na mente das outras posiciona pessoas. muito politicamente, ou só curte post de reclamação. Às vezes você não publica nada, mas eu entro no LinkedIn, a pessoa só curte post de pessoas reclamando. Então é um dado, né? O que que eu faço com esse dado? Talvez eu leve em consideração, talvez não, mas evite. Evite ficar curtindo, Excelente. interagindo só com post de reclamação e lamentação. Isso é muito importante, porque a empresa ela quer saber quem é você hoje na sua integralidade. Ela quer saber que ser humano ela está contratando, se tem fit cultural, se tem congruência de valores. Então, nesse sentido, você acaba não sendo ingênuo de mostrar o seu pior lado, entendeu? Cuida da sua pegada digital, principalmente no É, LinkedIn, né? Porque no LinkedIn é, não aparece só aquilo que você posta, aparece aquilo que você curte e comenta dos outros também. No é, Instagram não, mas no LinkedIn sim, aparece na timeline e todo mundo consegue ter acesso. E aquilo é quase como uma prova silenciosa do teu verdadeiro eu, né? Quem você é de sim, verdade quando você não está sendo observado. Muito bom, excelente. E adorei essa questão do fit cultural, né? Porque tem que ter, assim, tem que ser dos dois lados, tem que fazer sentido para um é, e para outro. E realmente, quando você está num processo de transição de carreira, seja qual que seja ele é um plano B. E ele tem que ter cronograma, ele tem que ter espaço na agenda, ele tem que ter comprometimento, né? Senão sim, ele vai virar só uma ideia que não vai sair nunca do papel. Adorei como você falou perfeito. sobre a questão de ter metas com você mesmo, né?
Sim, sim. Meta de abordar X empresas, meta de preencher É, X tem que questionário. seguir todas as company pages das empresas, adicionar pessoas dessas empresas, adicionar headhunter, adicionar profissionais de RH. E se você quer ver vaga no LinkedIn, na timeline, curte todas as vagas que aparecerem, porque daí o algoritmo, ele vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, vai aparecer vaga, vaga. Eu abro meu LinkedIn, é só vaga, 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 vaga. Entende? Excelente, você fica por dentro de tudo. É porque é verdade, Fica. né? Os algoritmos das redes, eles trabalham a nosso favor se a gente souber treiná-los bem, né? E é Sim, realmente isso. Conversar, se você começa diálogos, por exemplo, em páginas de pessoas que trabalham na empresa que você quer trabalhar. Então, você pode começar a entrar lá e sim, seguir as pessoas, a pessoa postou alguma coisa, você pode começar um diálogo. Olha, sim. foi bem interessante esse seu ponto de vista. Por quê? Porque a pessoa está olhando o teu nome e fala, olha, que foi legal esse comentário que ele fez. Aí você começa já a criar quase um networking online com a pessoa. Às vezes você nunca viu na vida, você não conhece, mas através de uma aproximação online você se fez ser conhecido, né? Você foi criando o seu nome. Muito Perfeito. bom. Thaís, muito obrigada. Foi extremamente rica essa conversa. Assim, acho que foi muito inspirador. Espero que quem está nos ouvindo seja saindo daqui inspirado. Principalmente você que ainda quer ficar no mundo corporativo, né? Que ainda quer continuar como funcionário, que você gosta desse modelo e está tudo bem, né? Cada um é feliz de um jeito. O conceito de sucesso é algo muito particular. Nem todo mundo vai ser feliz empreendendo. Se você for ser feliz empreendendo, tá tudo bem também. O que é importante é que você se conheça e tome a decisão com consciência daquilo que realmente faz sentido para você. E não por moda, e não porque o primo do vizinho está fazendo, porque você está vendo que dá dinheiro, mas sim porque é algo que faz sentido com você. Aí sim você vai ser feliz de verdade. Então, Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou deixar aqui embaixo teus contatos, tá bom? Para quem quiser conhecer um pouco mais e acompanhá-la, porque ela também está em todos os lugares. Está no LinkedIn, está no Instagram, tem podcast. Estou me reinventando. Às vezes eu reclamo disso, mas aprendi a gostar. É isso aí, as millennials ali na reinvenção, É, na flexibilidade cognitiva para se manter sempre atualizado. Muito bom. Obrigada, viu, eu Thaís? que agradeço. Um beijo. Um beijo, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Existe Vida Fora do Mundo Corporativo, trazido para vocês pelo Devolvi Meu Crachá, que é a empresa referência em transição de carreira. Se você está interessado em se conhecer melhor, em tomar a decisão do que fazer da tua vida profissional, entra no nosso site e vê como a gente pode te ajudar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo episódio.